Na parte 2 desse vídeo, continuando aqui no meu último dia de viagem aqui nos Estados Unidos, eu queria falar como que veio essa vontade de ir morar fora, de sair do Brasil. Porque resumindo, para quem não viu o primeiro vídeo, você precisa acompanhar a primeira parte para você entender a minha história. Então, resumindo, quando eu fui trabalhar de doméstica, empregada doméstica, eu tinha 15 anos ali em Copacabana e eu saía de Nova Iguaçu, que era a cidade onde eu morava ali no Rio de Janeiro, para poder ir até Copacabana. E nesse percurso de Nova Iguaçu até Copacabana, quando eu chegava ali no aterro do Flamengo, eu começava a ver a diferença das ruas, da cidade. As ruas eram tudo asfaltadas, sem lama, eram cheias de árvores como essa aqui, ó, como essas palmeiras. Então era muito bonito e eu ali, uma menininha, né, de 15 anos, eu não conseguia entender por que Nova Iguaçu, que era a cidade onde eu morava, era tudo sem asfalto, a maioria das ruas sem asfalto, inclusive a minha rua está sem asfalto até hoje, jogaram só um cimento, que agora os vereadores, os prefeitos, assim, sei lá, enfim, eles jogam cimento para poder, quando chega perto das eleições, para poder dar uma disfarçada. E a pessoa ia ali, né, pensando que o vereador vai fazer uma melhoria, a pessoa vota nele e ele não faz mais nada. Aí aquele cimento, depois os carros vão passando, quebram de novo e a gente tem que esperar as próximas eleições para eles darem uma outra disfarçada. Então o que aconteceu? O que acontecia, né, que eu estava explicando no vídeo? Eu saía de Nova Iguaçu, quando chegava em Copacabana, via tudo bonito e eu não entendia aquilo. Eu falava, gente, por que Nova Iguaçu, que é um bairro maravilhoso para se morar, é assim, e Copacabana, toda essa beleza, parquinho para as crianças no aterro, para brincarem. Não precisa de praia em Nova Iguaçu, precisa só de uma melhoria, asfaltar todas as ruas, que é direito do povo que paga imposto, asfaltar as ruas, colocar parquinho para as crianças, igual em Copacabana, e ter uma cidade mais decente. Então aquilo foi me causando uma revolta. E aí, na primeira parte do vídeo, eu falei para vocês que eu comecei a ter interesse em sair do Brasil quando eu comecei a participar de uma ONG chamada Movimento Humanista, que é uma ONG internacional, e nas reuniões, assim, nas grandes reuniões, grandes congressos, na verdade, vinham pessoas de todos os lugares do mundo. Então eu ficava impressionada que eu via, né, ouvia as pessoas falarem várias línguas, aquilo foi me chamando a atenção. E aí eu comecei a gostar de línguas, comecei a ter interesse em aprender outras línguas. Aprendi um pouquinho de espanhol, nada de gramática, mas espanhol falado mesmo, de tanto escutar. Fiz amizade com os chilenos, inclusive eu tinha um amigo que tinha a idade do meu pai, mas eu gostava de conversar muito com ele, porque a gente falava em espanhol, e aquilo ia fazendo com que eu aprendesse a falar. Ele toda vez ia com a família dele para o Rio de Janeiro para participar de congressos do movimento humanista. Conheci também pessoas do Equador, conheci pessoas do Peru, conheci várias pessoas. E aí eu comecei a ter interesse por línguas estrangeiras. Até que, quando eu comecei a sair com as minhas irmãs, né, uma irmã minha que se chama Viviane, ela gostava muito de ir no forró chamado Forró Asa Branca, que tinha ali na Lapa, no Rio de Janeiro. E eu ia com ela porque na época eu gostava de Legião Urbana, né, Capital Inicial. E no intervalo desse forró tinha uma banda que tocava essas músicas. Eu gostava, ficava fascinada com aquilo e eu ia sempre nesse forró com a minha irmã. Teve uma vez que eu vi um alemão ali dentro daquele forró, um homem bonito, sabe? Muito bonito. E aí eu fiquei com aquele alemão naquela noite, achei muito interessante, porque eu já tinha interesses em línguas, e o cara falava português tudo errado. A gente que é carioca, né? A gente acha tudo bonito, a gente recebe muito bem as pessoas. Aí eu fiquei com esse alemão, na época eu trabalhava de babá, e ele me perguntou, mas como que você, quanto você ganha para poder trabalhar de babá? E aí eu respondi para ele assim, acho que na época eu ganhava R$40, para ficar 3 dias, 2 dias, não lembro, sei que era bem pouquinho, mas eu não ligava, porque eu era muito jovem e aquele dinheiro era todo para mim, porque se tem uma coisa que meus pais nunca fizeram com a gente, foi pegar nosso dinheiro. A gente trabalhava e o dinheiro era pra gente. E eles falavam assim, se vocês comprarem qualquer coisa para vocês mesmos, vocês já estão nos ajudando, porque aí a gente não precisa comprar.
Então esse alemão perguntou quanto eu ganhava de babá e ele achou um absurdo o valor que eu ganhava para trabalhar de babá no Brasil. E ele falou assim, por que você não vai fazer au pair? Eu nem sabia o que era isso, ele me explicou, me deu o nome de uma agência, ele falou, conheci uma brasileira que ela fez au pair nos Estados Unidos e você aprende a falar inglês e você ainda fica com a hospedagem na casa de uma família, você é como um membro de uma família, não ganha muito, é pouquinho, mas é mais do que você ganha aqui no Brasil e você ainda aprende a falar uma outra língua. Comecei a me interessar, fui pesquisar sobre o que era au pair, me interessei, paguei para eu poder fazer, falei, mãe, eu quero ir para os Estados Unidos, comecei a ter mais ambição ainda, falei, se eu for para os Estados Unidos aprender a falar inglês, aí eu volto para o Brasil, faço uma faculdade de letras com inglês e pelo menos eu vou ter uma profissãozinha. Era esse o meu pensamento, não era assim de vir para cá, para os Estados Unidos para morar para sempre, não. Isso não passava pela minha cabeça, meu plano era vir para cá e eu tinha assim a certeza de que se eu viesse para cá e fizesse au pair e ficasse dentro da casa de uma família americana, seria quase impossível eu não falar inglês, né? Porque teria só a família americana, com quem que eu ia falar português. Mas enfim, esse au pair não deu certo, porque é uma outra história. E aí eu fiquei muito triste, porque não deu certo, não consegui. E era até só 26 anos o programa, e deu um rolo no meu passaporte, que depois eu explico pra vocês. Se você não me acompanha, começa a seguir os vídeos aqui, eu conto sobre isso também. Porque, resumindo rapidamente, eu me candidatei a vereadora e depois não prestei contas. Eu achava que era uma coisa boba, eu era muito jovem. E aí, na hora de tirar o passaporte, a Polícia Federal falou que eu tinha que resolver isso com o TRE. O TRE falou que não dava mais tempo, que eu teria que esperar 4 anos. Mas aí é outra história, não consegui fazer au pair, porque se eu esperasse 4 anos, eu ia ter 27 anos. E para você ser au pair nos Estados Unidos, ia até 26 anos apenas. Então, teria superado, né, o tempo para eu poder fazer esse programa nos Estados Unidos. Aí desisti do au pair, comecei a colocar na cabeça então que ia fazer faculdade. Mas aí, gente, eu tinha uma página no Badoo e ali eu queria arrumar um namorado, aquela coisa de menina que fica acreditando em príncipe encantado, que não deu certo e a minha página estava parada lá. Aí o meu marido pegou, mandou uma mensagem para mim no MSN, não sei se você é do tempo de vocês, se você está assistindo esse vídeo, comente aí. Mandou uma mensagem, falou que queria me conhecer. Eu estava muito decepcionada porque eu tinha perdido o programa do au pair, também tinha saído de um relacionamento e estava dando tudo errado na minha vida. Eu falei que não queria conhecê-lo. Mas aí ele falou, vamos ser amigos. A gente começou a ser amigo, se falar pelo MSN, conversava todo dia, devagar, aos poucos, até que ele falou que ia para o Brasil, né, para me conhecer. Né? Porque até a princípio eu até perguntei onde você pegou no MSN, que não era WhatsApp, né? Não era número. Ele falou, tá lá no Badoo. Eu, gente, aquela página tá aberta ainda, mas eu não quero mais namorar. Tava toda decepcionada, sabe? Que tinha saído de um relacionamento, tava muito tristinha, porque eu achei que fosse dar certo aquele relacionamento e não deu. Tava bem triste e falei que não queria mais nada com ninguém. Mas ele insistiu, e graças a Deus que ele insistiu, né? Porque hoje eu tenho meus filhos lindos e maravilhosos, pude conhecer vários lugares que eu, sozinha, talvez, né? Não sei o que seria, o que eu teria feito no Brasil, se eu realmente teria feito faculdade. Não sei como seria o meu hoje se eu não estivesse casada, não sei, não posso dizer. Mas aí eu dei aquela oportunidade para uma amizade que se tornou em um casamento, fui para a Itália, e ali eu comecei a ver o mundo de uma outra forma, né? O primeiro ano na Itália foi muito difícil, eu sempre falo aqui no canal, porque eu achava que as pessoas como a maioria das pessoas pensam, né? Mas na época não tinha muita informação, então a gente achava que ir para fora, sair do Brasil, a gente iria fazer dinheiro rápido e aprender a falar línguas rápidos, e não é bem assim. Né? E eu achava também, eu era uma menina, né? Eu saí do Brasil, tinha 25 anos, e eu achava que os estrangeiros iam receber a gente no país deles, assim como a gente recebe eles no Brasil, porque a gente fica admirado, a gente quer conhecer a língua deles, a gente fica perguntando como se fala isso na sua língua, como é assim no seu país. Mas quando eu cheguei ali na Itália, não foi bem assim. Acredito que porque eles já estão acostumados, né, a receber estrangeiro há muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial até mais. Então eles não se deslumbram com pessoas de outros países. Pelo contrário, muitos das pessoas
de outros países não querem nem mais ver estrangeiros na vida deles, estão cansados, estão revoltados e eles não têm esse deslumbre todo. Eu sei que foi assim, gente, que eu comecei a ter vontade de sair do país. Na verdade, a minha vontade foi meio que uma revolta de ver a cidade onde eu morava, que era de um jeito que poderia ser melhor. E quando eu saía para trabalhar em Copacabana, eu via aquele bairro lindo e maravilhoso e eu não entendia. Eu não entendia. Eu, uma menina de 15 anos, criei uma revolta porque eu queria o meu bairro bonito, assim como o bairro de Copacabana. Então, assim, essa segunda parte foi para poder dizer para vocês qual foi o meu interesse de ir para outro país. Foi revolta, meio que revolta mesmo de ver, né? Acho que o fato das pessoas não terem uma possibilidade, não ter dinheiro suficiente, não tira esse direito delas terem uma cidade com saneamento básico digno, com uma estrada digna, com coisas dignas, um ponto de ônibus. Os pontos de ônibus do bairro onde eu morava, gente, não tinha nem cobertura para quando chovesse. De Copacabana, tudo com aquelas coisas assim, publicidade atrás, vidrinhos, tudo coberto. Tudo isso chamava minha atenção para uma grande revolta. E aí, quando eu conheci, né, depois de participar dessa ONG, depois de sair com a minha irmã, e eu conheci esse alemão, que ele abriu um pouco minha mente. Que ele falou, nossa, você ganha muito pouco como babá. Aquilo chamou minha atenção, porque eu sempre trabalhei muito bem, eu cuidava muito bem das crianças, e eu comecei a imaginar, de repente, se eu for para fora, com um bom serviço que eu faço, eu consiga ter uma oportunidade de ganhar mais e ainda aprender mais, né? Ter uma carreira até, né? E aí, não deu certo a minha carreira, né? De au pair e depois fazer faculdade, mas aí Deus colocou, né, o meu marido na minha vida, e a gente construiu uma família e juntos a gente construiu muitas coisas, né? Ali na Itália, a gente conseguiu conquistar muitas coisas. Não foi fácil, demorou bastante. Hoje você vê esse vídeo, não pense assim, nossa, tá ganhando horrores lá fora. Não, foi tudo muito difícil. A gente aprendeu muito, porque a gente, depois que vai amadurecendo, a gente vai criando mais responsabilidades para guardar dinheiro. A gente trabalha muito também. Para quem conhece aqui o meu canal, viram, né, que eu trabalhava demais ali na Itália. Eu trabalhava de faxina todos os dias, levando criança para a escola, indo fazer faxina. Meu marido também num trabalho que ele não queria mais, mas ele continuava pela família. Ficou mais de 10 anos no mesmo emprego. Ele entrou em um emprego, era bem garoto, ficou até a gente mudar da Itália. E eu tinha sempre essa ambição da língua inglesa, né? Para quem não me conhece, primeiro eu fui para a Itália com meu marido e depois partiu de mim a vontade de ir embora da Itália, porque eu via que ali não tinha muita oportunidade nem para mim e nem para o meu marido, que era italiano. Então eu comecei a colocar na cabeça dele que a gente tinha que ir para a Inglaterra, porque eu sempre amei a língua inglesa. E como eu falei para vocês, eu queria até fazer au pair para poder aprender a língua inglesa. Não deu certo, mas depois eu conheci, né? Acho que estava nos planos mesmo da minha vida ter conhecido meu marido. Foi bom, porque eu aprendi o italiano também. E aí depois eu fiquei insistindo para poder ir para a Inglaterra, porque eu queria, né, que esse sonho, né, se concretizasse de falar a língua inglesa. Ele não queria, porque italiano é muito difícil deixar o país deles, porque eles têm tudo no país deles. Mas aí, depois de um determinado tempo, eu convenci ele. Ele realmente estava cansado daquele trabalho. E na Itália acontece uma coisa que é muito chata, que as pessoas, às vezes, quando estão em um trabalho, elas não mudam de trabalho com medo de conseguir um outro trabalho e não ser tão bom quanto o que eles estão, ou com medo até de não encontrar mesmo um trabalho, porque não é tão fácil assim encontrar trabalho bom que pague bem na Itália, que trabalho tem em qualquer lugar do mundo, mas os salários não são tão bons. E aí eu consegui colocar na cabeça dele da gente ir embora, né, para a Inglaterra, até para eu aprender a falar a língua inglesa. Na época eu queria que meus filhos falassem inglês, eu falei, eu não quero que meus filhos passem o mesmo que eu, ficar estudando inglês e nunca aprender. E eu fiz os cálculos na Itália, que se eu fosse colocar meus filhos num bom curso de inglês, um deles pagaria um tipo 500, não lembro quanto que era, mas era um curso assim que pagava caro, e eu teria que colocar os 2 filhos, e para eu aprender eu também teria que estudar. Então ia custar muito caro todo mundo entrar em um curso de inglês na Itália. Então consegui convencer ele de ir para a Inglaterra, né? Ali a escola na Inglaterra é gratuita, como todos os lugares, mas os materiais também são gratuitos.
aquela coisa de usar uniforme também, que no início na Itália, quando meus filhos começaram a estudar, eu achava diferente, bonitinho, né? As crianças não ficarem usando uniforme, mas depois aquilo começou também a fazer eu pensar, porque na Itália as crianças que têm mais possibilidades, a maioria, gostam de usar roupas de marcas. Então era muita blusa da Adidas, sapato da Adidas, da Nike. Então uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gostei em Londres, ali na Inglaterra, é que as crianças andam todas uniformizadas, com gravatinha, e é um uniforme igual para todas as crianças. E tem escola que nem permite que as crianças vão com sapato de marca. Então isso me chamou muita atenção, porque às vezes tem criança, por mais que seja que custe menos que no Brasil, roupa de marca, sapato de marca, tem crianças que não têm condições de ter. E o Bruno já estava criando na cabeça, né? Apesar da gente sempre ter batalhado e poder dar pelo menos o necessário para ele, estava colocando na cabeça que tinha que ser só roupa da Nike e da Adidas. Eu não estava gostando disso. Não que a gente não pudesse comprar, mas eu não queria que meu filho tivesse a mentalidade de usar só roupa de marca. Então comecei a colocar na cabeça dele que isso não era importante. E quando a gente mudou para a Inglaterra, acabou isso, porque todo mundo usa uniforme na escola, então tem essa competição. Você está com a blusa da Adidas, eu estou com a North Face, você está com a Gelx. Não tinha essa competição de marcas. Então foi o que fez eu mudar também ali as vantagens, os benefícios que eu via, né? A primeira vez que eu fui de viagem para Londres com o Valério, eu achei fantástico eu ver as muçulmanas assim, ó, só com um olhinho só e trabalhando no aeroporto. Muitas pessoas da minha cor trabalhando no aeroporto, coisa que não era normal, não era natural você ver isso na Itália. Hoje até tem um pouquinho, um gato pingado, mas você quase não via negros na Itália em uma posição boa. E aqui você vê médicos, vê enfermeiros, vê pessoas trabalhando no aeroporto, em lojas, você vê muitas pessoas, né, da minha cor. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, esse é um país de diversidade, onde eles aceitam várias pessoas. Não que eles também não sejam xenofóbicos, não que os ingleses sejam bonzinhos, só que eu via mais oportunidade para mim, mesmo sendo uma pessoa estrangeira e negra, do que na Itália. E realmente eu estou vivendo isso na prática. As oportunidades de estudar, por exemplo, eu queria terminar o meu segundo grau na Itália, porque meu diploma não é reconhecido, eles não aceitam o nosso segundo grau na Itália, porque o nosso segundo grau são só 3 anos e na Itália são 5. Então eles não aceitavam o meu, eu sofria com aquilo, porque eu queria, né, fazer outros cursos e não podia. E para eu fazer um supletivo para eu poder pegar um diploma de segundo grau na Itália, eu teria que estudar mais 2 anos, porém à noite. Não tinha como eu estudar de manhã. E à noite não tinha como eu estudar porque eu tinha que ficar com as crianças. Então aquilo assim, eu falei, poxa, eu não tenho oportunidade nenhuma aqui. Até para estudar vai estar difícil, porque só tem como estudar à noite. Como que eu vou estudar à noite com 2 crianças? E eu vejo que ali na Inglaterra eu estou estudando, como vocês que me acompanham, eu estudo de manhã, sabe? Tem faculdade de manhã para adulto, estou falando para pessoas da minha idade. Os cursos de manhã também que eu estou fazendo. Estou estudando para poder fazer, como vocês sabem, né? Tem uma grande prova para você conseguir fazer, entrar em algumas áreas na universidade. Você precisa de ter, é como se fosse um Enem, você precisa ser aprovado, né, para poder entrar na faculdade. Mas, porém, eu estudo de manhã, eu estudo das 9h30 até as 11h. E tem a matemática que eu estudo de 12h30 até 2h45 e consigo pegar as crianças, consigo levar e buscar as crianças na escola. Então eu vi assim que tem mais oportunidade, eles dão muita força para quem quer estudar, eles ajudam quem tem interesse de crescer e eles querem que as pessoas cresçam, sem falar nos benefícios, que se você não consegue atingir um salário suficiente para manter suas despesas, o governo te ajuda, ele acrescenta para que você consiga pagar. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ter saído também da Itália, fiquei feliz por ter saído do Brasil, para eu poder conhecer esse mundo, ver uma outra realidade, e fiquei feliz também de sair da Itália e não me arrependi, porque tudo que eu pensava sobre a Inglaterra realmente é um país de oportunidade para todos. É só você querer que você consegue, é só você estudar que você consegue. As empresas te valorizam. Se você é um bom trabalhador, a empresa te valoriza muito. Tem vários benefícios. Eu trabalhei em uma empresa ali na Inglaterra, onde no meu aniversário eu ganhava um voucher, né? Tipo um cartão
que eu podia comprar no Amazon, 75 libras para comprar no Amazon, ou eu ganhava desconto para poder fazer viagens aéreas. Então isso é muito bom. Feriados eu não trabalhava, e se eu trabalhasse eu ganhava mais, mas era uma opção querer trabalhar ou não. Sábado e domingo eu não trabalhava. Então assim, eu vi muitas vantagens. Meu marido, que não tinha profissão nenhuma, ele só imprimia jornal na Itália, aprendeu a fazer pizza, todo mundo gosta dele, já foi crescendo, está crescendo cada vez mais no trabalho. As crianças já estão falando inglês fluente, todas as duas. O Bruno, meu filho mais velho, fala inglês, italiano e português. Então, assim, o meu sonho de ver minhas crianças falando, né, inglês se realizou também. Tive esse sonho realizado, graças a Deus. E tem os seus problemas também, mas eu vejo muitas vantagens. Então, assim, foi por isso que eu quis sair, né, do Brasil. Foi por isso que eu tive vontade de ir para fora. Essa coisa de você, só porque você é pobre, você não ter os mesmos direitos que as pessoas ricas têm. Porque a pobreza, ela está na mente, né, principalmente das pessoas que têm o poder e não querem dar o necessário para quem não tem poder, sabe? Então, assim, eu acredito que independente da condição financeira de cada um, eu acho que todo mundo deveria ter acesso a coisas boas. E eu não sei como as pessoas que estão no poder, obviamente, conseguem deitar a cabeça no travesseiro sabendo que tem pessoas que não têm nem um terço do que eles têm, sabe? Porque eu acho assim, não é questão de ser milionário, de pegar jatinho, nem nada, mas é a pessoa poder comer do bom e do melhor, é a pessoa poder vestir do bom e do melhor, um casaco no inverno, uma roupa fresca no verão, sabe? É a pessoa ter um meio de transporte que funciona, né? Se não quiser ter carro, mas ter ônibus que passa frequentemente. Eu, quando eu ia trabalhar ali em Nova Iguaçu, eu já demorei 1 hora esperando o ônibus, porque os ônibus vinham cheios. Eu já caminhei 1 hora a pé até o ponto final do ônibus, né? Eu morava ali em Rancho Fundo e eu ia a pé até a Vila de Cava para poder pegar um ônibus para poder ir trabalhar, e ainda ficava mais 2 horas em um engarrafamento. Então era cansativo. Eu trabalhava ali 8 horas da manhã numa escolinha, cuidando do menino que eu era babá. E eu saía de casa às 4h30 para poder chegar às 8h15. E 4 da manhã o ônibus já lotado, gente. Você nem começou a trabalhar e você já chega arrebentado no trabalho. Então foi isso que fez, sabe, eu ter vontade de ir embora para poder me especializar. O primeiro plano era esse, ir embora para me especializar, para ver se eu conseguia uma vida melhor, se eu conseguiria uma vida melhor no Brasil. Mas a gente vê que no Brasil, às vezes até quem tem faculdade e consegue um emprego, não consegue ainda ter uma vida como uma pessoa de classe média alta, uma pessoa que tem dinheiro. Então, assim, tem que batalhar muito, a pessoa tem que ficar batalhando o tempo todo, correndo atrás, sabe? E isso é muito cansativo. Então, espero que eu tenha conseguido, assim, resumir um pouco da minha história. Comente aí o que vocês acharam, comente aí o que vocês acham sobre isso, se vocês também têm esse problema onde vocês moram, se também onde vocês moram vocês gostariam que fosse um pouco melhor, né? Se vocês gostariam de ter uma qualidade de vida, uma rua asfaltada, ônibus funcionando, meio de transporte funcionando, podendo trabalhar e comprar o que vocês quiserem, né, com o dinheiro de vocês. Não falo nem de riqueza, de luxo. É um casaquinho, esse casaquinho aqui que eu comprei. Um casaquinho para o inverno, uma roupa para o verão, ter comida do bom e do melhor, poder comprar carne, peixe, poder colocar verduras de qualidade na mesa, porque eu nem falei ainda sobre o supermercado. E quando você vive em um ambiente, você não repara, porque você está acostumado já a ver aquilo todo dia e você acha que aquilo é normal. Mas eu lembro que também a última vez que eu voltei no bairro onde eu morava, que eu fui no açougue do supermercado, as carnes assim, da pior qualidade, as verduras estragadas, a cebola podre, e eles vendendo, sabe? Vendendo aquilo ali. Enfim, gente, é melhor eu parar por aqui. Eu sei que talvez eu possa ser muito criticada, mas quem tem essa revolta vai entender o que eu estou falando. Então foi por isso que eu resolvi ir embora, por isso que eu resolvi sair do país.
Sinto saudade? Sinto muita saudade do meu país. Tem pessoas que falam que sente saudade só da família e dos amigos. Eu sinto saudade da minha família, dos meus amigos e do meu país também, do solzinho. Se bem que aqui em Los Angeles, para quem não tá entendendo o vídeo, eu tô de férias em Los Angeles e aí eu quis fazer esse vídeo porque meu sonho era vir para os Estados Unidos, morar por um tempo e voltar para o Brasil. Então eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, já que eu estou aqui, né, nos Estados Unidos. Eu tive a ideia, né, relembrei, passou um filme na minha cabeça que meu sonho era estar aqui. E hoje eu vejo que qualquer país que tenha o básico, sabe, é bom de se morar. Não precisa vir para os Estados Unidos. Você pode ir para a Europa, né? Pode ir para a Itália, pode ir para a Espanha, para a Irlanda. Você pode ir para outros países. Não precisa ser aqui nos Estados Unidos. É muito bom aqui também. Eu gostei, senti uma certa solidão. Quem acompanhou aqui os vídeos aqui do canal viu que eu achei muito silencioso. Achei muito ruim o fato de não ver quase ninguém na rua, nem criança brincando. Mas também eu fiquei só 15 dias, não sei se é assim. Então eu tive essa grande ideia, falei, vou aproveitar que eu estou nos Estados Unidos e fazer esse vídeo relembrando que o meu sonho, né, de garota era vir para cá. E Deus realizou meu sonho. Deus fez coisas maiores do que eu imaginava, porque eu não conheci só os Estados Unidos, que agora eu estou conhecendo, né? Mas também conheci a Europa. Se eu tivesse vindo para cá, de repente teria sido de outro jeito, né? Não seria dessa forma. De repente eu não tivesse interesse, né? Nem de conhecer a Europa. Teria me contentado só com os Estados Unidos. Mas Deus, ele faz coisas muito além daquilo que a gente imagina. Por isso que eu amo esse Deus, que eu não deixo de falar sobre Deus, o que ele fez na nossa vida. Quem assistiu a primeira parte do vídeo, eu falei que a gente não podia nem comer pão, até nem dinheiro para comprar pão a gente tinha. Comer carne era uma vez, era no domingo comer carne quando tinha. Então assim, e eu ver que hoje Deus pôde me dar essa possibilidade, né, de eu poder comer o que eu quero, que quando eu era criança eu não conseguia comer. Eu tinha vontade de comer uva, mas era caro, era raridade comer uva. Eu nem lembro da minha mãe comprando uva, mas era muito caro, eu não tinha com frequência. E hoje, né, Deus abençoou toda a minha família, graças a Deus. A minha família também é muito abençoada no Brasil, não é uma família que fica pedindo dinheiro. Meus familiares, eles têm, sabe, a vida financeira deles organizadas, desde o meu pai e da minha mãe até meus irmãos. Então eu sou muito grata, não tem como ser grata a esse Deus que meu pai me ensinou desde que eu era criança. Então espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou faltando alguma coisa, porque a história é muito longa, tem muito mais coisa para ser contada, mas eu queria falar um pouquinho da minha história. Não sei se eu já contei aqui no canal, mas eu vim reatualizar e de repente tenha ficado algum pedaço que eu não tenha contado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você está novo aqui no canal, por favor, se inscreva aí, curta esse vídeo, comenta aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.